Vamos falar de luto. É um assunto que ninguém gosta de falar antes, que ninguém fala no durante e muitas vezes não falam no depois. Por isso é sempre um assunto muito sensível, não é? As pessoas não gostam de falar de luto porque não é falar de luto porque outra pessoa morreu. É porque a palavra luto envolve a palavra morte, não é? E nós temos medo da morte. Agora, a única certeza que nós temos como seres humanos desde que nascemos é que vamos morrer. Né? O como e quando é que não está previsto. Né? Neste tempo de crises, em que existe um vírus que é mortal, já houveram mortes. Né? Aquelas pessoas são um número numa estatística, não é? Mais de 100, mas elas envolvem mais de 100 famílias em luto. Né? 100 pessoas que morreram e que deixaram cá pessoas que gostavam delas. Né? Por isso, o processo de luto é quando alguém significativo nos falta. Né? Desorganiza-nos. A maneira como nós fazemos o luto tem muito a ver também com a maneira como nós encaramos a vida e a morte. Né? Os lutos não são todos iguais. Há pessoas que fazem lutos mais organizados e mais rápidos, outras pessoas que têm lutos mais longos e outras pessoas que nunca saem do luto. Né? Em todos estes processos, as pessoas não deixam de sofrer. Né? Alguém lhes faltou, alguém que elas gostavam. Né? O luto só pode ser por alguém que nós gostamos, não é? Porque nós não fazemos luto das crianças que morrem em África ou dos militares que morrem nas guerras. São mortes, não é? Mas a relação que nós temos com a pessoa que está a morrer não é a mesma que nós temos com alguém que gostamos. Que não tem que ser necessariamente família, não é? Poderá ser amigos, poderá ser pessoas que contribuíram para que na nossa vida houvessem algumas mudanças significativas. Daí a dor, a tristeza, a falta, a saudade, não é? E a culpa, não é? Por isso é que eu disse, o luto tem muito a ver como nós em vida tratamos de nós para depois enfrentarmos a situação depois da morte. Né? Depois da morte da pessoa, nós não podemos fazer mais nada. A pessoa morreu. Né? Agora, todos nós ainda estamos vivos. Né? Quem está a ver este vídeo neste momento e muitos milhões lá fora. Porque em vida nós devemos resolver as situações de maneira a morrermos melhor. Né? O morrer melhor é nós não sentirmos esta culpa. Os lutos dolorosos e os mais longos, ou daquelas pessoas que nunca saem do luto, é porque em vida não viveram bem com essa pessoa. Não é? Faltou-lhes dizer algo, faltou-lhes demonstrar algo, discutiram por causa de algo que agora já não tem importância. Por isso, na prática, é um luto doloroso porque não houve resoluções antes. Não é? O luto pode ter várias formas. Não é? Pode ser acidental, né? Inesperado, né? A pessoa saudável ter um acidente, um azar. Né? Ora, é algo que não é previsto. Por isso, nós não estamos à espera que aquela pessoa morra. Por isso, confrontamos a morte de uma maneira mais dolorosa. Né? Porque não estávamos à espera. Não nos organizámos. Sabíamos de antemão que todos nós vamos morrer, mas não sabíamos que aquela pessoa ia morrer agora e daquela forma. A forma também tem, claro, muito impacto no luto, não é? Se for um luto acidental de um acidente de viação é uma coisa. Se for, por exemplo, um luto de uma pessoa que se suicidou é outra, não é? Ou um luto de uma criança, não é? Como um luto de um idoso. Nós enfrentamos o luto de como nós organizamos os nossos sentimentos. Né? Um luto de uma criança é muito mais para nós impactante emocionalmente porque pela lei da vida nós deveríamos durar mais do que a criança em termos de esperança de vida. Né? A morte de um idoso, não é? Nós já sabemos que todos vamos morrer, que aquela pessoa é mais provável que morra antes de nós, não é? Mas também por ser idoso e pelo tempo de vida, pode ter sido uma pessoa que durante muito mais tempo foi significativo na nossa vida, não é? E como é lógico, isso também gera muito nas nossas emoções. Quando são mortes, por exemplo, por suicídio, tem a ver
com as razões que levaram a pessoa a cometer a sua morte, não é? Porque uma coisa é, por exemplo, uma depressão que leva a pessoa a matar-se, outra coisa é a pessoa, por exemplo, enforcar-se ou deixar as coisas preparadas de maneira a deixar culpas para quem cá fica, não é? Porque também há esse tipo de mortes. Agora, a maneira como nós vemos a morte tem um bocado a ver com a tal culpa, não é? Nós não devemos nunca ficar culpados por alguém ter morrido, independentemente da morte que teve. Claro, incluindo as pessoas que matam, não é? Essas então não têm culpa nenhuma, porque não sentem a culpa, não é não terem a culpa no ato de responsabilidade, é não sentem a culpa. Mas isso são casos específicos. Aqui o que estamos a ver é a culpa daquela pessoa ter morrido, de nós não lhe termos dito mais vezes que a amávamos, de a termos abraçado mais, de termos, se calhar, vivido e dado mais atenção em vida. Essas situações é algo que nós todos os dias, como não estamos à espera que as pessoas morram, não é? A nossa vida está organizada de determinada maneira, não é? Se nós soubéssemos que aquela pessoa ia morrer, nós organizávamos-nos de maneira diferente, não é? Por isso, a culpa aqui é um bocado uma maneira de nós alimentarmos uma tristeza e a saudade que fica, porque nós podíamos ter feito as coisas de maneira diferente. Então, neste momento, nós podemos, em vida, e porque estamos todos em vida, fazer as coisas de maneira diferente, não é? Vivemos dando atenção às pessoas e falando às pessoas. Ora, aqui esta situação do isolamento até nos traz essa vantagem, porque nós vemos no isolamento quem são as pessoas que nos são mais importantes. Aquelas que estão connosco e aquelas que, por exemplo, não podem estar connosco, mas nós gostaríamos que tivessem. A importância das pessoas tem um bocado a ver com estes momentos, não é? Os maus momentos. Por isso é que daí vem o ditado de que quando nós estamos mal é que se vê os amigos, não é? Quando nós estamos em isolamento é que nós vemos a importância que algumas pessoas têm para nós. Às vezes até pessoas que nós achávamos que não teriam tanta importância, não é? Existe depois o luto antecipado. É aquele que nós sabemos que vai acontecer. É previsível, não sabemos quando, não é? Doenças prolongadas, pessoas que têm vidas muito que envolve risco, por exemplo, as forças policiais. Não é previsto aquelas pessoas morrerem, mas há probabilidades delas morrerem, por isso. Mas aqui é uma situação em que existe um pré-luto emocional. As pessoas que estão à volta das pessoas que estão doentes ou profissões de risco, por exemplo, os médicos e os enfermeiros neste momento são uma profissão de altíssimo risco, não é? Todas as pessoas que estão à volta destas pessoas, os núcleos familiares, de amigos, estão a fazer um luto antecipatório emocional, não é? Elas já põem a hipótese que aquelas pessoas podem morrer, não sabemos quando, mas podem morrer, há mais risco de morrer, e na prática nós, ao pensarmos nessa situação, para já mudam logo o tipo de organização de vida, já dão mais atenção, já estão mais... As tais culpas que nós não queremos ficar com elas depois começam a ser resolvidas, porque nós estamos a antecipar, não é? Este luto é um luto que depois é muito mais bem resolvido. Não deixa de ser doloroso, mas estamos a desensibilizar antes para o depois, não é? O luto antecipatório envolve, por exemplo, as situações da eutanásia, não é? Pessoas que estão há muito tempo a sofrer mesmo, e quem vê aquelas pessoas a terem aquelas dores já se preparou que aquela pessoa deseja morrer, e nós que gostamos dela, não a queremos ver sofrer. A morte tem alguma lógica, porque termina com as dores sobre alguém que nós gostamos, apesar de ser um pedido que é feito pela pessoa, não é? Mas aqui, como vocês veem, há muitos lutos antecipatórios. O próprio luto é a perda de algo significativo, não tem que ser só de alguém, não é? Nós, durante a nossa vida, nós seres humanos, fazemos muitos lutos. As adolescências mal resolvidas, aquelas que nós vemos que são mais rebeldes, são lutos da infância mal resolvidos. Aqui não se perdeu ninguém, mas são fases, né? Fases que o adolescente não passou bem, por isso não fez bem o luto, não se desprendeu, não evoluiu, e agora chega a esta idade e muitas vezes até há regressões. Há adolescentes que passam a ser infantilizados, né? Passam para o estádio anterior. Isto é um luto, né? Não é um luto de pessoa, mas é um luto, é uma perda que nós ou desligamos e está tudo resolvido e avançamos,
Porque o luto, no seu global, impede naquele momento que nós avancemos com a nossa vida, porque nós ainda estamos a chorar e a sofrer por quem morreu. Depois avançamos. Né? O luto tem um bocado a ver com essa situação. E depois há o luto avisado, o luto que é agora este que nós estamos a sentir. Né? As pessoas todas que se contagiarem umas às outras, todos nós podemos morrer. Existe este aviso, por isso é que é uma pandemia, um estado que prejudica a saúde pública de toda a gente. Por isso, nós neste momento estamos a pensar na nossa morte. Por isso é que estamos a proteger-nos para viver. Não é? Por isso, a morte aqui, nós já estamos a pensar nela. Não é? Agora, a maneira como nós pensamos na morte é que tem que ser de forma positiva. Porque há muitas maneiras de nós pensarmos numa morte positiva. Olha, por exemplo, nós agora neste momento, se ficarmos infectados, temos a possibilidade de morrer, não é? Por isso, estamos vivos neste momento. Vamos amar mais, vamos acarinhar mais, vamos viver mais para as pessoas que estão à nossa volta. Estas pessoas que estão aqui connosco, ou aquelas que estão longe por causa do contágio, mas é aqui que nós temos que nos dedicar. Temos algum problema mal resolvido? Resolvemo-lo. Temos alguma coisa que ficou por dizer? Dizemos. Não, isso não quer dizer que a morte a acontecer seja menos dolorosa. Não, mas está resolvida. Né? Nós podemos, o luto é só para quem fica, né? É para os vivos, porque os mortos depois de morrer não há luto. O que eu estou a tentar transmitir é que em vida nós devemos tratar a morte como tratamos a alegria, como tratamos a tristeza, como tratamos o carinho, o amor. É só um estádio, né? Que é certo. Não é previsível, mas é certo. Todos nós vamos morrer, ninguém fica cá. Pelo menos até hoje nunca ninguém ficou. Por isso, a morte neste momento é uma conversa que nós temos que ter também entre todos, né? Para todos sabermos como é que encaramos as mortes. Aqui abre a exceção em relação às crianças. Né? Em relação às crianças não se deve utilizar a palavra morte. Né? É uma palavra que eles neste momento utilizam nas brincadeiras, morreste, mataste, mas eles ainda não têm o significado da perda. Mas, quando nós estamos neste momento entre família a explicar que estamos aqui dentro para nos protegermos de um vírus que pode matar-nos, nós temos que explicar às pessoas, e neste caso às crianças incluídos, sem se falar a palavra morte, né, que amanhã podemos não estar aqui porque o vírus nos levou. Né? O luto tem um bocado a ver também com essa parte das idades segmentadas. Não é? Por exemplo, o luto na criança é um luto que depois, né, a pessoa morreu, o depois, tem a ver com a forma como o núcleo familiar se organiza, não é? Se ele se organizar de maneira a aquela morte não fazer tanta falta, a criança faz um bom luto, não é? Quando morre, por exemplo, uma mãe, é um luto muito complicado para a criança, não é? Porque é uma pessoa significativa que é difícil de substituir. Não impossível, mas é difícil de substituir. Por isso, a maneira como a família se organiza é muito importante para o luto das crianças. No adolescente, tem a ver com o sentido da vida, não é? Quando alguém morre que nos é próximo e somos adolescentes, nós pensamos na morte e na vida. Não é? Alguém morreu. Não é? E eles ainda estão muito perto do nascimento. São adolescentes, têm ainda 14, 15, 16, 17 anos de vida, não é? Ainda não viveram, mas é a primeira vez na vida que eles sentem o significado da vida em si. Geralmente os lutos são bem digeridos, porque eles hoje em dia estão um bocado desensibilizados pela sociedade, pela maneira como a morte é encarada, não é? Há muitos vídeos, muitos jogos que a morte em si está lá incluída, muitos filmes no segmento de idade deles. Por isso, aqui a diferença é da pessoa significativa, que lhes faltou. Não é? Depois temos os adultos, não é? O luto tem a ver, nos adultos, a forma como nós vivemos, não é? Se nós vivemos bem com as pessoas, somos bons para as pessoas, temos carinho para as pessoas, amor para as pessoas, nos dedicamos às pessoas, se ela nos falta, nós sabemos que vamos todos morrer e pensamos de forma mais racional. Nada disto deixa de ser doloroso, mas pensamos de forma racional no sentido de eu fiz tudo em vida para que esta pessoa fosse feliz. E claro, aí depois tem a fase da tristeza e da falta,
da falta da pessoa e à continuação da vida. Não é? Depois temos os idosos, este segmento de idade, não é? Que esperam a morte, muitos desejam a morte e outros, quando alguém morre, simplesmente pensam, era previsto a pessoa morrer. Era idosa, é um luto que, como eles estão a lidar de próximo com a morte, né, estão mais perto de morrer, né, pela lei natural da vida, eles têm aqui uma reação à morte diferente. A morte em si não lhes está a tirar perspectivas de futuro, porque eles já não têm esse futuro, não é? A partir daí dos 65, 70 anos, as pessoas pensam muito na morte e preparam-se, né, para eles e para os outros. Né? Há muita gente que durante a vida toda pode não ter sido as melhores pessoas e chegam a estas idades e reconciliam-se, resolvem coisas, tratam das suas heranças, dos seus bens, pensam de uma maneira mais racional porque já sabem que estão mais perto da morte. Não é? Isto é importante. Não é? Outra situação que gostava de falar que é importante no luto é o luto com corpo ou sem corpo. Não é? É difícil de nós imaginarmos uma maior dor do que fazermos um luto sem corpo. Por exemplo, os pescadores, né? Quando alguém morre no mar e o corpo não aparece, o luto é muito doloroso, porque não existe ninguém para nós chorarmos. Né? Falta a parte gráfica. E quando falta o corpo, nós temos sempre a esperança que tenha havido um erro, que haja um milagre. E essa esperança não permite que o luto seja feito de forma organizada, nos seus tempos, e muitas vezes prolonga-se. Não é? Depois há o luto com o corpo. Não é? A pessoa morre, nós vamos ao funeral da pessoa e choramos a pessoa, mas estava ali. Sabemos que ela morreu e estava ali. Esta crise, deste isolamento e com este vírus, estas mortes vão ser todas mortes sem corpo. São mortes muito dolorosas, porque para não haver contágio, a Direção-Geral da Saúde, sendo a Organização Mundial da Saúde, opta pela cremação. Não é? Porque o corpo é queimado, ficam as cinzas, e as cinzas nem são entregues às pessoas. Não é? Enquanto numa cremação normal, a pessoa crema o corpo, tem as cinzas e, por exemplo, vai ao cemitério, tem lá o objeto onde põe as cinzas e está lá. Aqui nem isso tem. Por isso, esta é a parte mais preocupante da parte emocional, em vida e na morte, é as pessoas encararem estas mortes. Não é? Porque a partir do momento em que alguém estiver infectado e for para o hospital, para nós o luto já começou. Porque nós não temos mais acesso a estas pessoas. Não podemos ir ao hospital visitá-las. Não podemos dar o último abraço, dizer-lhe as últimas coisas. Por isso, temos que encarar esta situação como, ora, aí está, antecipar isto enquanto estamos vivos. Primeiro, ficarmos em casa e não morrermos nem matarmos ninguém, que é o que as pessoas que estão lá fora não estão a pensar. Aqui também é esta situação que vai gerar maus lutos, né? Porque quem tem estes lutos de pessoas agora que morreram infectadas vão tentar culpar todas as outras que andam lá fora a contagiar outros, né? A tal culpa. Né? O que temos que fazer aqui é temos que gerir muito bem essa situação, porque não pode haver um luto e ao mesmo tempo haver um luto com violência. Não é? Porque em outros países acontecem essas situações, não é? As pessoas, aquela pessoa é significativa, morreu, a minha vingança é querer fazer mal a alguém, não é? Isto tudo tem que ser muito bem pensado antes. Isto não é nada de novo. Tudo isto já se passou. Por isso, vamos prevenir. Não é? O que temos que fazer neste momento agora e ao estarmos hoje, por exemplo, aqui a falar de luto, de morte, vamos viver em vida, porque ainda estamos vivos, da melhor maneira possível. Não é? Porque se continuarmos a viver com as nossas discussões, os nossos conflitos, com os nossos fincapés, os nossos amus, e a pessoa morre, ora, cá ficamos nós sem a pessoa e com a culpa. Não é? E depois temos que gerir tudo isto de maneira a continuarmos a funcionar, não é? Porque nós estamos vivos, não morremos. Não é? Por isso, o que fazer neste momento? Para já falarmos. Não é? É preciso falarmos da consequência de um vírus mortal, que é a morte. Tudo o que seja, exceto crianças, acho que mesmo adolescentes devíamos falar neste momento, ter as conversas com as adolescentes para vermos como é que eles encaram a morte, como é que encaram a nossa morte, não é? É neste momento importante perguntar às pessoas: se eu morrer, como é que tu ficas cá?
Porque estão os dois vivos ainda podem resolver a situação, não é? Claro que vai haver choro, vai haver tristeza, porque não é um assunto fácil de falar, mas podemos falar. Quando a pessoa morrer, não há lugar a diálogo nenhum. O que temos de fazer neste momento é preparar-nos, antecipar-nos a um possível luto, que vai calhar a qualquer um de nós, não sabemos, não é? Até a mim, que estou neste momento a falar, pode acontecer, mas eu já falei. Eu já falei da morte, do luto, o que é que farei se alguém me morrer, pessoa significativa, e já perguntei o que é que as pessoas farão se eu morrer, sendo eu pessoa significativa para elas, não é? Neste momento é importante nós falarmos disto, não é? Só podemos falar porque estamos vivos. Não é? Por isso, aqui o importante é viver. Fazer o luto assim é um luto emocional. Não é? Nós estamos a antecipar uma dor que vai haver. Por isso, luto, existe dor e tristeza, exceto para os psicopatas. Não é? Esses não sentem nada. Não há lutos. De resto, todas as pessoas, mesmo aquelas que são mais frias, menos emocionais, mais distantes, em lutos sofrem. Sofrem à maneira deles. Aqui, neste momento, o que nós queremos é saber a maneira de que cada pessoa pensa na morte e faz o luto. Não é? Por isso, todos vamos morrer. Isso é uma certeza. Agora, todos sabemos como vivemos, vivemos bem, ainda estamos vivos, podemos mudar isso. Não é? Esse é o lado positivo de nós anteciparmos uma morte. Vamos fazer por vivermos melhor uns com os outros. Não é? Porque o luto tem a ver uns com os outros, não tem a ver connosco. Eu, se morrer, não me faço o luto de mim próprio. Se alguém significativo morrer, eu terei que fazer esse luto. Por isso, essa pessoa neste momento ainda está viva. Vamos viver da melhor maneira. É este tipo de pensamento que neste momento nós temos que pensar, porque quando tudo isto passar, isto não foi a última vírus e a última pandemia. Nós temos que estar preparados para mais. É este tipo de mudanças que nós temos que fazer. Vivam!